Oi, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estarão vendo esse vídeo. E hoje a gente vai dar início à nossa 17ª aula de geometria, onde a gente vai abordar um pouquinho sobre tipos de equações de reta, intersecção entre reta e circunferência e distância entre ponto e reta. Daí vocês podem estar até um pouco assustados, falando tipo assim, nossa, três temas diferentes, três temas bem... não são nem parecidos. É bastante coisa a aula, mas tipo, vocês vão ver que equações de reta, tipo... A gente já viu elas, a gente só vai hoje dar nomes mesmo, e eu vou dar uma comentada em uma diferente, que eu nem botei nos slides porque é muito difícil de aparecer para vocês, então acho que só dar uma comentada realmente é o essencial. Intersecção entre retas e uma circunferência, a gente vai ver, a gente já viu isso, na verdade, quando a gente fez seta reta, só que aqui tem um pequeno passo que você tem que fazer antes, tudo bem? Mas vocês vão ver que em tese é a mesma coisa, tudo bem? E a única coisa realmente nova, diferente do que a gente já viu, é a distância entre um ponto e uma reta. Isso vai ser muito importante porque em muitos exercícios que vão cair para a gente, vai dar uma nomenclatura, vai dar um nome. Nomenclatura geralmente é um nome da reta. Reta secante, reta tangente ou reta externa. A gente vai precisar saber o que é isso para conseguir resolver muitos dos exercícios que caem. Porque essa parte de geometria de distância em si é muito importante e é muito cobrado realmente nos vestibulares. Principalmente os de fora do Enem. Então, a FPR cobra bastante, tanto que eu trouxe uma questão deles. FUVEST cobra. Unesp não cobra tanto, assim. Mas cobra também. E Unicamp também. Não que não caia no Enem, mas, tipo, o maior volume de distância entre ponto e reta ou ponto a ponto é mais das faculdades que não têm um vestibular voltado para o Enem, tá? Que não fazem vestibular pelo Enem, tá? Então, FPR, USP, FUVEST é USP, né? FUVEST, Unesp e Unicamp, que eu conheço mais assim, tudo bem? Então, na aula de hoje, veremos três tipos de equações de reta e veremos como podemos calcular pontos de intersecção entre uma reta e uma circunferência. E, além disso, veremos distância entre ponto e reta, tudo bem? Não se preocupem, enquanto eu for postar para vocês no Drive, eu vou ter arrumado isso. Eu vou ter adicionado isso, na verdade. Então, existem dois tipos de equações prioritárias que a gente tem que saber, que é a geral e reduzida. A geral é quando a gente chega nesse termo aqui, ou seja, a gente não expande ele, entre aspas. Por exemplo, a gente não passa multiplicando daqui para cá, então fica 2x menos 4. Não, a gente para aqui. É uma equação geral da reta em si. Tudo bem? Equação reduzida é quando a gente expande, a gente multiplica aqui, então vai ficar 2x menos 4. Vai passar esse menos 2, vai ficar mais, então vai ficar menos 2. Então, a equação da reta reduzida, y igual a 2x menos 2. A terceira que vocês podem encontrar, muito raramente, realmente, é a paramétrica, onde você põe o valor, por exemplo, x é igual a t. X igual a uma constante, entre aspas. T, U, P, qualquer letra que você quiser dar. E nessa equação aqui, ficaria, por exemplo, y igual a 2t menos 2. Ou seja, o seu valor não vai variar, não vai mudar em relação ao x, vai mudar em relação ao t. Tudo bem? Então você vai ter duas equaçõezinhas, uma em função de x em função de t e uma y em função de t. Tudo bem? Por que eu não botei para vocês essa equação aqui? Porque não é uma equação cobrada, quase uma equação que não cai em vestibulares realmente, só em vestibulares mais tipo avançados, por exemplo, ITA, IME, AFA, ou seja, vestibulares militares, tá? Que cobra matemática muito mais a fundo. Tudo bem? Em vestibulares mais tradicionais, Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp, UFPR, UFSC, você não vai ter essa preocupação de ter uma equação paramétrica, de ter que resolver uma equação paramétrica. Tudo bem? Pontos de intersecção. Como vimos em aulas anteriores, é possível encontrar pontos onde retas se encontram, mas podemos fazer com retas de circunferência também. Entretanto, podemos encontrar até dois pontos diferentes de intersecção. Mas como podemos encontrar? Então, é mais ou menos o pensamento que você tem que ter em pontos de intersecção entre uma reta e uma circunferência é muito parecido com o que você tem que ter em reta-reta. Tudo bem? É o mesmo passo, você cria um sisteminha de duas equações diferentes e resolve eles. Tudo bem? Mas como a gente viu aula passada,
a própria equação da circunferência dispõe para a gente que ele possa ver dois pontos. Então, x tem dois pontos diferentes em y. Aqui a gente vai ver uma coisa muito parecida, a gente vai poder traçar um paralelo muito grande entre pontos de intersecção com a equação da reta da equação da circunferência. Tudo bem? E eu acho melhor, em vez de ficar explicando para vocês, a gente fazer um exemplo realmente. Ó, dado a reta x mais y menos 6 e a circunferência x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, encontre os pontos de intersecção. O primeiro passo, que é realmente o primeiro passo também das equações de reta, é o quê? Nós temos que isolar ou o termo x ou o termo y da equação da reta. Tudo bem? Daí você pode estar se perguntando, posso vir aqui e isolar o termo da equação da circunferência? Pode. Não vou falar para você que não pode. Mas vai ficar um termo, tipo, aqui em cima vai ficar um termo que você vai ter raiz, então trabalhar com raiz em equação que você precisa descobrir valor é uma coisa que eu não aconselho a fazer muito, porque é uma complicação muito grande. A minha dica e o primeiro passo que você tem que fazer é o quê? É isolar algum dos termos independentes aqui, olha, ou x ou y, tudo bem? Até o que eu botei aqui. Primeiro passo é isolar o termo x ou y da equação da reta. Logo, ou seja, você pode tanto isolar o x ou o y, tanto faz. É muito do que vocês querem fazer. Aqui no caso eu isolei o y porque eu estou mais acostumado, mas tipo, caso vocês quisessem botar o x, daria a mesma coisinha, tudo bem? Segundo passo era substituir a equação da reta isolada na equação da circunferência. Ou seja, a gente tem que pegar esse valor de y aqui e substituir aqui, nesse valor de y aqui, tudo bem? Daí vocês já vem a complicação de vocês terem que isolar um termo aqui da equação da circunferência, porque ia ficar raiz, e aqui também ia ficar raiz. Ou seja, para vocês chegarem nessa resposta, teria muito mais trampo e às vezes vocês nem conseguiriam, tudo bem? Porque quando você mexe com termos que estão fora, termos ao quadrado, termos elevado à primeira, terceira, assim por diante, e termos em raiz, ou seja, elevado a meio, fica muito difícil você ter uma solução fácil. Então, o método mais fácil é isola um termo da equação da reta e bota na equação da circunferência, como a gente vai fazer aqui, olha. X mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Aqui a gente vai substituir o valor de y pelo valor de y da equação da reta. Então vai ficar x mais 1 ao quadrado mais 6 menos x ao quadrado igual a 25. A gente vai expandir os termos, ou seja, a gente vai desenvolver esse termo ao quadrado. Então x mais 1 ao quadrado vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1, porque é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, sempre, tudo bem? E a mesma coisa para o segundo termo ao quadrado. 36 menos 12x mais x ao quadrado igual a 25. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Aqui eu até errei um pouquinho, porque aqui eu deveria botar isso daqui, olha, igual a zero. A gente vai deixar o termo, a gente vai igualar igual a zero. Tudo bem? Por quê? Aqui, pessoal, a gente vai ter um termo elevado ao quadrado, ou seja, para resolver isso, não é só passar o termo do lado, descobrir. A gente vai ter que usar a fórmula de Bhaskara, tudo bem? Que eu não sei se vocês já viram muito a fundo, se vocês já têm conhecimento dela, mas tipo, a gente usa ela para resolver equações de segundo grau, ou seja, equações onde um dos termos é elevado ao quadrado, como aqui a gente tem o 2x elevado ao quadrado, tudo bem? A fórmula geral, assim, eu gosto de começar por delta, porque olha aqui, a fórmula geral usando essa daqui, olha, x igual a menos, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes o a. O que é o a? O a é o termo que acompanha o x ao quadrado, b, o termo que acompanha o x, e c, o termo independente, ou seja, que não tem nenhum valor de x nele. Tudo bem? Então, eu sempre gosto de começar aqui, porque fica um pouco mais limpo pra gente. Então, vai ficar delta igual a b ao quadrado menos 4ac, vai ficar menos 10 elevado ao quadrado, que vai ficar 100, menos 4 vezes 2 vezes 12, que vai ficar 96, ou seja, 100 menos 96, que o delta vai dar 4, tudo bem? Então, a gente vem aqui, substituir, menos
menos 10, vai ficar 10, mais ou menos raiz de 4, dividido por 2 vezes o A, ou seja, 2 vezes 2. Com isso, a gente vai chegar aqui, vai ficar 10 mais ou menos raiz de 4 dividido por 4. Esse mais ou menos, o que significa para a gente, pessoal? A gente vai ter duas soluções possíveis. Ou 10 mais raiz de 4 sobre 4, ou 10 menos raiz de 4 sobre 4. Tudo bem? E aqui eu fiz dos dois jeitos, obviamente, né, tem que fazer. Primeiro eu fiz 10 menos 2 dividido por 4, que vai dar 8 dividido por 4, que vai dar x1 igual a 2. x2 vai dar 10 mais 2 dividido por 4, 12 dividido por 4, x2 igual a 3. Beleza. Encontramos, bonitinho. O que a gente pode fazer agora? O que a gente tem que fazer agora? Para descobrir o ponto de intersecção, a gente tem que ter tanto a coordenada em x quanto a coordenada em y, não é? Então, a gente pode voltar em qualquer uma dessas duas equações aqui, olha, e dividir valores. E substituir os valores de x que a gente encontrou. Tudo bem? Aqui, tanto faz pra gente, porque já que aqui esse daqui vai ser um valor numérico, esse aqui também, muito de boinha. Mas eu sempre vou aconselhar vocês a tomar o caminho mais fácil, ou seja, substituir na equação da reta. Porque pensa, aqui, beleza, o centro em y é 0. Mas imagine se tivesse, por exemplo, o centro em y igual a menos 1. Se você abrisse e substituísse aqui, o x ficaria muito mais trampo para vocês. Beleza, vocês podem passar por outro lado, tirar a raiz, mas se não for uma raiz exata, que é o quê? 4, 9, 16, 25 e assim por diante, vai ficar chato de trabalhar. Então já passa para a equação da reta direto, que sai muito mais simples, certo? Então aqui a gente vem substituir o primeiro valor de x que a gente encontrou, que é y1 igual a 6 menos x1, então y igual a 6 menos 2, que foi o valor que a gente encontrou aqui, y igual a 4, ou seja, o primeiro ponto de intersecção, ou um dos pontos de intersecção, é onde? No x igual a 2 e no y igual a 4, certo? E o segundo ponto é o quê? A gente vem aqui, substitui o valor de x2 que a gente encontrou, y2 igual a 6 menos 3, y2 igual a 3. Ou seja, o segundo ponto, ou um dos pontos de intersecção da reta na circunferência é 3 e 3. Tudo bem? Então, com isso, a gente já viu como a gente pode encontrar pontos de intersecção entre uma reta e uma circunferência. Daí, tipo, tem 3 casos de circunferência que a gente pode ter. E eu vou explicar elas e vou estar voltando os slides para reforçar para vocês como vai aparecer em cada uma delas. Tudo bem? Mas um ponto importante que eu quero salientar antes para vocês é o quê? Distância entre ponto e reta. Que é essa fórmula aqui que parece ser muito complicada, muito difícil. Mas é bem simplesinho, a gente vai pegar o jeitinho de fazer. Olha. Distância é igual a módulo. O que quer dizer módulo, pessoal? Esse termo aqui de dentro vai dar um valor. 3, 2, menos 10, menos 5. Ou seja, vai dar um valor numérico. O módulo, para a gente, vai falar o quê? Que esse valor vai sair sempre positivo. Independente, aqui pode dar menos 15, menos 20, menos 30. Aqui vai sair 30. Aqui vai sair 20, aqui vai sair 10. Ou seja, vai sempre sair o valor positivo. Não importa quão grande deu o valor negativo de dentro, ou quão grande deu o valor positivo de fora. Eles vão ser sempre o quê? Positivos. Tudo bem? Daí você pode estar se perguntando, então, distância igual a ax0 mais by0 mais c dividido por raiz de a quadrado mais b ao quadrado. O que é a? O que é b? O que é c? O que é tal x0? O que é tal de y0? Aí é uma forma que vocês vão realmente encontrar dentro de livros, até mesmo quando eles forem passar a equação para vocês numa prova. Tanto da FUVEST, quanto do Enem, quanto de qualquer vestibular. Se eles forem passar a equação para vocês, eles vão passar nesse formato. Por quê? O A, o B e o C vêm da equação da reta. Tudo bem? E o x0 e o y0 vem do quê? Vem do centro da circunferência. Tudo bem? Ou do ponto que vocês querem encontrar, porque x0 e y0 é um ponto. Mas já que a gente vai estar usando aqui para explicar um pouquinho mais sobre a posição relativa de retas a uma circunferência, eu quero deixar claro para vocês que vocês podem também usar esse termo de x e y aqui como o centro da circunferência para descobrir o raio dela. Tudo bem?
O A vai ser o termo que vai estar acompanhando o X, tudo bem? O B vai ser o termo que vai estar acompanhando o quê? O Y. E o C vai ser o termo independente, ou seja, o termo que não tem nenhum valor, não tem nenhum valor de X ou de Y nele, tudo bem? E o X e o Y aqui, o nosso X0 e Y0 vai ser o quê? O nosso ponto, tá? O X, o valor em X, e o Y, o valor em Y. Normal, né? Então, existem 3 tipos de retas da circunferência. Ou a reta vai ser externa, ou a reta vai ser tangente, ou a reta vai ser secante. O que vai definir cada um dos casos? Como a gente vai saber cada um desses casos? A gente tem que pensar assim, olha, ou a reta não intercepta, não tem ponto de intersecção, ou seja, não tem nenhum ponto que ela vai tocar na circunferência, então ela vai ser uma reta externa. Tem a reta tangente, ou seja, vai tocar apenas uma vez em um ponto da nossa circunferência. E a reta secante, ou seja, vai ter 2 pontos de intersecção entre a reta e a circunferência. Então, se você estivesse resolvendo aqui, olha, todo o cerne da questão está onde? Está no delta, tudo bem? Se fosse uma reta externa, se fosse uma reta que não tem ponto de intersecção, como o delta daria menor que zero, ou seja, daria um delta que a gente não tem como resolver sem usar números imaginários. Então, para retas externas, delta é menor que zero. Para retas tangentes só tem um ponto, delta é igual ao zero, tudo bem? E para retas, como que chama? Secantes, ou seja, tem 2 pontos de intersecção, é aqui, o delta é maior que zero. Então tem esses 3 casos que o delta pode assumir, menor que zero, externa, igual a zero, tangente, maior que zero, secante, tudo bem? Desculpa, eu não tô olhando para parece que eu não tô olhando para vocês, aqui eu tô olhando, tô meio longe aqui. Aí, eu tô olhando para a tela do computador para ficar bonitinho. Tá, pessoal? Então, na reta externa, nesse caso, não haverá nenhum ponto de intersecção entre a reta e a circunferência. Vai ser exatamente assim, olha a figura. Ou seja, o raio tá aqui, olha, porque vai do centro até a extremidade da circunferência, só que a reta tá externa a ela. Ou seja, a distância vai ser maior que o raio, tudo bem? Em retas externas, tudo bem? Em retas tangentes, nesse caso, haverá somente um ponto de intersecção entre a reta e a circunferência. Logo, d de distância igual ao raio da circunferência. Exatamente nesse caso. Pode não parecer, porque é difícil desenhar. Eu nem desenhei, né, porque eu sou horrível em desenhos. Mas só toca apenas uma vez, só tangencia, ou seja, há somente um toque. E nesse caso, quando a reta for tangente, o que vai falar para a gente? O que vai dar de informação para a gente? Que a gente vai poder calcular a distância entre o centro da nossa circunferência e a reta, que vai dar o quê? O valor do raio para a gente. Tudo bem? A reta secante, nesse caso, haverá 2 pontos de intersecção entre a reta e a circunferência. Logo, a distância vai ser menor que o raio. Vai ser o quê? Essa distânciazinha aqui, olha. Daí podem estar se perguntando, nossa, beleza, e se você calcula daqui para cá e daqui para cá, a distância vai ser igual. Sim, só que vamos pegar aqui, olha, essas 3 imagens que a gente tem. Dá para perceber que tem um pequeno padrão entre o traço, a distância com a reta. Vamos ver, se quiserem parar para tentar pensar, agora é a hora. Se vocês não quiseram, é o quê? A distância entre o centro da nossa circunferência e a reta vai ter que sempre ser. A gente pode afirmar que a distância será sempre um ângulo de 90 graus. A gente conclui que a distância entre o centro da circunferência e a reta é o menor possível. Por quê? Porque geralmente retas dão para a gente a menor distância possível entre 2 pontos. Tudo bem? Isso é muito importante, tá? A menor distância entre 2 pontos é o quê? É uma reta. Tudo bem? Então a gente pode ver aqui, olha, se por exemplo a gente botasse daqui para cá, olha, seria uma distância muito maior do que você pegar daqui para cá. Tudo bem? Por exemplo, aqui seria 2 e aqui seria 5. E como a gente pode provar isso? Entre aspas, a gente pode visualizar isso. Se aqui faz um ângulo de 90 graus, se a gente traçasse aqui, olha, daria o quê? Daria um triângulo retângulo, não daria? E a gente sabe que o lado, o cateto oposto ao ângulo de 90 graus chama hipotenusa, não é?
E a hipotenusa sempre vai ser maior do que o quê? Do que o lado, não é? Ou pelo menos um dos lados dele. Porque se a gente tivesse esse ao quadrado, esse daqui ao quadrado, daria o quê? Que seria igual à nossa hipotenusa. Mas a gente sabe que pelo menos quando tem uma hipotenusa em um lado, um cateto deles, geralmente a hipotenusa tende a ser maior, praticamente todas as vezes, num triângulo retângulo. Ou seja, já que é um ângulo de 90 graus entre ponto e reta, a gente tem que assumir que é o quê? Que é exatamente essa distância, ou seja, vai ser menor do que o raio. Tudo bem, pessoal? E aqui a gente tem um pequeno exercício. Um círculo com centro na origem do plano cartesiano é tangente à reta da equação y igual a 2x mais 2. Qual é o raio dessa circunferência? Então, tipo, ficou bem de boinha pra gente, né? A única coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, é o quê? A gente sempre tem que igualar a equação da reta a zero. Sempre, sempre, sempre. Tanto que a gente pode ver aqui, olha, a equação dada pra gente é o quê? No formato de igualar igual a zero. Tudo bem? Então, voltando aqui, primeiro passo, quando a gente tem uma equação da reta que não está igualada a zero, é o quê? É igualá-la. Ou seja, a gente vem aqui e passa 2x para cá e o mais 2 também. Daí vocês podem estar se perguntando aí na casa de vocês, a gente pode passar o y também? Pode, a equação é igual, é idêntica, a reta não vai mudar porque você passou de um lado para o outro. Tudo bem? Se você fizer bonitinho, passar o y e ficar negativo para cá, mesma coisa. Por quê? Porque o módulo já vai assumir para a gente que o quê? Vai passar o valor tem que ser negativo, ou seja, independente de sair menos 7 ou ficar mais 7, vai sair mais 7 do mesmo jeito. Quando a gente levar os termos aqui ao quadrado, olha aqui, vai ser a mesma coisa, eles estando positivos ou negativos, ou seja, para a gente vai independer. Para que lado vocês vão passar? Para que lado vocês vão igualar a zero? Se vocês vão passar o y para lá, ou se vocês vão passar esses dois termos para cá. É independente, tudo bem? Por causa da propriedade tanto do módulo quanto da propriedade de você levar o número ao quadrado, ele sempre ser positivo. Tudo bem? E como eu tinha falado para vocês... Oxe. Tá. Como eu tinha falado para vocês, a origem vai ser sempre o ponto 0, 0, tudo bem? Que estranho, tô vendo um barulho mais estranho. Sei lá o que é. Então, a gente vem aqui, tem a equação da distância entre ponto e reta, ou seja, AX... outro ponto importante que eu esqueci de comentar com vocês. Se fala que a reta é tangente, a gente sabe que o quê? Que vai ter só um ponto que vai interceptar entre reta e tangente e circunferência, e ele vai ser o quê? Vai ser o raio da nossa circunferência. Então, a gente pode usar, a gente tem que usar a equação da distância entre ponto e reta, tudo bem? Tem outro jeito de descobrir? Infelizmente não tem. É uma equaçãozinha que parece ser difícil, mas ela é bem de boinha, e ela é muito importante, ela ajuda muita gente no vestibular. Tudo bem, pessoal? Vocês vão ver que ela está muito de cara, porque tem esse módulo aqui, daí tem um número, tem raiz de número, mas para aplicar ela fica muito simples, olha aqui. A vezes x0 mais b vezes y0 mais c sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. A gente viu que o a, o b e o c vêm da equação da reta, e o x0 e o y0 são o quê? São os pontos, é o valor do ponto que a gente tem, ou seja, no nosso caso, 0, 0. Então, menos 2 vezes 0 vai dar 0, mais 1 vezes 0, 0, menos 2, aqui é menos 2, né? Aqui é menos... Desculpem, pequenos problemas técnicos, né? Trabalhar um pouquinho. Então, menos 2 vai ficar. Ou seja, todo número vezes 0 vai dar 0. Então, é só ficar o menos 2 aqui em cima. Sobre raiz de menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é a mesma coisa de 2 elevado ao quadrado, ou seja, 4. E 1 ao quadrado a gente sabe que vai dar o quê?
vai dar 5. A gente sabe que o número daqui de cima tem que sair, já que ele está em módulo, ele vai sair positivo, ou seja, se aqui dentro ficou menos 2, vai sair mais 2. E aqui vai ficar o quê? Raiz de 5. Vai ficar desse jeitinho. Vocês vão encontrar? Não. Por quê? Vocês precisam racionalizá-lo. E como eu acho que eu passei um documento, um PDF mais teórico para vocês na nossa primeira ou segunda aula, que é o quê? É multiplicar tanto em cima quanto embaixo pela raiz que está embaixo. Então, a gente vai multiplicar em cima por raiz de 5 e embaixo por raiz de 5. Então, vai ficar 2 raiz de 5 sobre 5. Que essa distância vai ser a mesma coisa que o nosso raio, pelo simples fato do exercício ter falado para a gente que é uma reta tangente. Tudo bem? A gente sabe que reta tangente, a distância é igual ao raio. Tudo bem? É isso, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aproveitado a semana. Espero que o final de semana de vocês seja muito bom. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Eu tô aqui para tirar o maior número de dúvidas possível de vocês. Não precisam ter vergonha nem nada. E é isso. Desculpa a cara de sono, que eu tô com bastante sono. E desculpa também se a aula não ficou tão boa assim. Mas eu agradeço a vocês por terem assistido. E até semana que vem. Tudo bem? Dúvida é só mandar no meu WhatsApp ou no meu Telegram. E é isso. Beijo, pessoal, e até semana que vem.